Bem-vindos ao segundo InsaniCast. Eu sou o Lucas e estarei junto com vocês nessa jornada de conversa sobre comunicação, sociedade e evolução pessoal. Hoje a gente vai falar sobre CNV. Tem aqui na mesa a Cindy, a Bel e o Cadu. Eu queria que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho sobre si. Cindy, pode se apresentar, por favor? Boa, gente. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Cadu é um querido por mim e o Lucas já conhecia também. Bel, prazer te conhecer. Eu sou a Cindy, eu tenho 30 anos, sou um ser humano que vive hoje o luto do meu pai. Faz 6 meses que eu perdi meu pai, então isso me define muito. E muitas das mudanças que eu fiz, então atualmente eu moro no Rio de Janeiro, encorajada por esse luto a fazer mudanças drásticas, então eu mudei para o Rio de Janeiro para ficar perto do mar. Ano passado, durante a pandemia, eu adotei 3 gatinhas, que eu chamo de filhas, que eu ainda não sou mãe, mas sou mãe delas, muito mãe delas. E aí, do ponto de vista de ser humano e composição do meu caráter, eu nasci e cresci dentro de um projeto social que chama Anjos da Cidade, que foi fundado pela minha mãe quando ela tinha 17 anos. E acho que teve convivido com essa realidade ao longo da minha infância, né, e da minha adolescência, e agora também da vida adulta, me formou muito como ser humano, né, e o meu olhar. Então, sempre quis fazer justiça, fui fazer direito com essa ideia de quero ser uma justiceira no mundo. E aí, no meio do caminho, entrei no mercado financeiro, então trabalhei em alguns escritórios, fui para o mercado financeiro, lá eu fiquei por 6 anos, e lá eu me certifiquei como ouvidora, então eu aprendi mediação de conflitos lá, isso foi em 2012. Em 2017 eu fiz uma transição de carreira, então eu pedi demissão, depois de 6 anos no banco, decidi que minha vida tinha que ir para um outro lugar. Eu já era voluntária também da Base Colaborativa, que é uma ONG, e eu era voluntária lá de um projeto no Capão Redondo. Eu acho que isso mexeu bastante com a minha cabeça, assim, me deu coragem para pedir demissão. Depois de 2 meses, eu estava sendo convidada para transformar o meu lugar de voluntária para ser uma funcionária da base. Desde então, eu venho empreendendo a base. E hoje a gente tem um time e eu estou atualmente no cargo de diretora, né? O que significa que a gente faz de tudo um pouco. E acho que, além disso, eu facilito comunicação não violenta, então, acho não, né? Sou facilitadora de comunicação não violenta há 4 anos, atuo dentro de empresas, atuo com pessoas físicas em cursos abertos que a base oferece, e também faço um trabalho dentro das penitenciárias, que eu comecei agora esse ano, de 2021, e que daqui 5 dias eu estou voltando para o Espírito Santo para ficar imersa por 7 dias dentro de 2 penitenciárias lá, então esse é um trabalho também que me compõe como ser humano. Acho que sempre fui apaixonada por futebol, joguei futebol desde a minha 4ª série, e aí eu era corintiana roxa, assim, maluca pelo Corinthians. Fui da Gaviões por 5 anos, então eu frequentei os jogos e, enfim, eu amava, era fanática, e eu jogava bola, né? E aí pediram para eu incluir aqui no meu currículo de hoje que eu fui expulsa de 2 campeonatos por mau comportamento. Então, sim, eu posso falar de comunicação não violenta, porque eu já tive um histórico bem violento na minha vida. E acho que eu posso contar como é que a comunicação não violenta me ajudou a não ser mais expulsa dos campeonatos, né? Então, acho que sobre mim é isso. Vou chamar a Bel, então. Vou falar. Cindy, já amei você em 11 minutos e 51 segundos. Amei. Agora a história do futebol, então, melhorou ainda mais. Assim como você, que você fugiu para o mar, eu fugi para o interior, para perto da minha família. Agora viemos de mala, cuia, criança, cachorro e todo o pacote. Agora faz 1 mês que a gente está morando em Sorocaba. A gente é do ABC a vida toda, nascidos, vividos, crescidos. E meus pais vieram para cá 7 anos atrás. E aí agora, durante a pandemia, a gente, na revisão de valores emocionais e psicológicos, a gente resolveu tentar ir a vida no interior para dar uma apaziguada de espírito e ter ajuda, né? Como vocês podem ouvir aqui,
que vocês podem não ouvir, né? Não tem nenhuma criança ao fundo gritando, significa que ela está onde? Na minha mãe. Obrigada pela mãe das mães. E eu sou diretora de criação da Gax há 11 anos. E assim como a Cindy, eu também trabalhei no mercado financeiro. Durante 2 anos eu era designer do mercado financeiro, de comunicação financeira. Então aí a gente também, se a gente quiser conversar aí sobre um IPO, sabe? A gente dá para falar um relatório anual, fazer um balancete, a gente sabe diagramar tudo isso. E eu trabalho com comunicação já faz uns 16 anos. E sou apaixonada pelo que eu faço, apaixonada por esse planeta e por comunicação, né? Não só pelo que a gente faz. O que a gente faz é um pedacinho muito pequenininho, né? Desde a pandemia também fiquei bem interessada por comunicação científica, sempre aí de olho nisso. E sou uma curiosa do mundo e pode não parecer, mas eu também fui uma criança tímida. Mas eu fiz muita terapia quando era criança. E agora eu falo mais do que eu tô vendo. Cadu, apresente-se. Adorei. Eu também era uma criança muito tímida, sou introvertido até hoje. Sou a pessoa menos falante em rodas de amigo, família. Sempre fui muito observador, acho que fui treinando escutativa desde criança, o que me ajudou muito. Mas também tenho um irmão mais velho, 3 anos mais velho, que é o oposto de mim, totalmente extrovertido, que me puxou muito. Ele foi o meu coaching praticamente aí desde quando eu nasci, porque ele queria um irmão que fosse bem ativo, que jogasse bola com ele, e eu era aquela criança que queria ficar brincando de Lego o tempo todo, ficar ali vendo TV, totalmente sedentário. E aí eu acho que esse contraponto, né, gerou um equilíbrio. E eu acho que por ironia do destino, eu acabei caindo também na comunicação, né, comunicação social primeiro, né, em graduação, e mesmo sendo introvertido, eu fui desenvolvendo. Montei a agência que foi a origem também da Insane, uma das que foram da fusão, né? Que a Insane é resultado de uma fusão de 3 agências. Eu montei logo no comecinho da faculdade, em 2009, e fui evoluindo nesse processo, me desenvolvendo, com a curiosidade, acho que é um ponto importante, a curiosidade foi me levando para vários cantos. E também sou um dos curiosos e apaixonados pela comunicação não violenta. A Cindy, que está aqui, é uma das pessoas que me ensinaram muito sobre o tema. Venho buscando muito, não só estudar, mas exercitar isso em mim, porque desde pequeno eu parecia uma criança muito tranquila, mas por dentro eu estava remoendo muitas coisas. Então, acredito que é um dos estudos que eu venho fazendo, que vem trabalhando isso dentro de mim também. Praticamente uma terapia, por assim dizer. E você, Lucas? Só comentar isso que você falou, Cadu, de ter estudado comunicação por ironia do destino. Eu pensei muito sobre isso, assim, na minha terapia mesmo, né? E eu cheguei à conclusão de que eu estudei comunicação justamente por não conseguir me comunicar, sabe? E ter essa necessidade, assim, porque eu percebi que eu sempre fui procurar caminhos da arte, da comunicação, maneiras de me expressar, muito por isso que você está falando dessa necessidade de estar em silêncio e precisar organizar algumas coisas. Eu acho que a melhor maneira de elaborar é falando, né? Ou se expressando por meio de alguma linguagem artística, enfim. Eu sou o Lucas, também sou muito tímido, né? E tenho me desafiado a me expor um pouco mais, a conversar, a colocar as coisas para fora. Eu trabalho como produtor de conteúdo na Insane. Eu também sou músico, e eu estou descobrindo esse assunto, esse tema da CNV há alguns anos, muito a partir da facilitação de outras pessoas, como a Cindy, né, como o Cadu. Estou tendo a oportunidade de ir aprendendo enquanto converso, que é o jeito que eu mais gosto de aprender, assim. Eu percebi também nessa pandemia que eu aprendo muito ouvindo, assim, mais do que assistindo, assim. Eu aprendo muito ouvindo podcast,
ouvindo palestras, assim, e às vezes eu fico jogando videogame e ouvindo alguma coisa, assim, algum conteúdo informativo para absorver, assim, eu absorvo mais do que lendo até, e eu sempre gostei muito de ler. Então é isso. Terminadas as apresentações, a gente vai para o tema. Não se engane, a comunicação não violenta não significa passividade. Também não significa ausência de conflitos. Talvez seja o oposto disso. A CNV propõe, justamente, a busca por uma forma mais saudável e certeira para lidarmos com os conflitos e com as nossas diferenças, para que isso não se converta em violência simbólica, verbal ou física. Era início da década de 1960. O movimento a favor dos direitos civis e contra a segregação racial nos Estados Unidos estava no auge. Marshall Rosenberg, psicólogo norte-americano, atuava como orientador educacional em instituições de ensino que buscavam combater a segregação. Ensinando mediações e técnicas de comunicação neste contexto conturbado, Rosenberg elaborou o Método da Comunicação Não Violenta, ou CNV. Quase 6 décadas se passaram e as nossas tendências à segregação e à intolerância parecem mais presentes do que nunca. Entre algoritmos e bolhas sociais, temos bloqueado todos os discursos que nos geram qualquer desconforto. Também por isso, a CNV tem se popularizado e parece mais necessária do que nunca, porque as diferenças e os conflitos existem e sempre existirão. Cabe a nós sabermos aproveitar toda a riqueza de aprendizados e significados que um diálogo aberto e honesto pode nos proporcionar. Eu queria começar a nossa conversa aqui falando um pouco sobre um aspecto da comunicação não violenta que é um dos que mais me chama atenção, que é a comunicação intrapessoal, assim, nós com nós mesmos, né? Eu comigo mesmo. Porque para mim é muito... assim, não... Parece que é um pressuposto da comunicação não violenta a gente se entender, né? A gente entender o que se passa com a gente entender as nossas emoções, o nosso sentimento, para poder conversar com o outro de uma maneira um pouco mais precisa e clara e não ofendendo, né? Não buscando o conflito, assim, ou incendiar o conflito. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Cadu. Como você vê esse aspecto intrapessoal da comunicação não violenta? Eu, da comunicação social, eu fui buscar especialização em inteligência emocional, fui entrar nisso, fiz pós de neurociência e comportamento, e eu percebi que, sendo um curioso, lendo muito sobre comunicação não violenta, esse tema entra muito de mão dadas com a inteligência emocional. E aí o que eu percebi comigo, uma experiência mesmo, minha, é a questão de aumentar o repertório de sentimentos. Acho que é importante deixar claro a diferença de sentimento para emoção. Emoção é algo involuntário, automático, que o corpo tem diante a estímulos, coisas que a gente absorve pelos sentidos ativos e também pelos estímulos internos que a gente tem dentro dos nossos pensamentos. Então, tudo que a gente absorve automaticamente, o nosso corpo inteiro gera uma série de transformações que é a emoção, e o sentimento acaba sendo a forma consciente de a gente nomear aquela emoção. E é claro, uma emoção raiva, por exemplo, eu posso nomear como eu estou irritado. Tem várias outras formas de nomear, e eu vi que a comunicação não violenta tem, e me trouxe muito, essa bagagem, esse repertório de sentimentos que são tendendo para o agradável, para o desagradável. Eu não gosto muito de falar sobre positivo e negativo, e a comunicação não violenta também não traz muito isso, porque todas as emoções são importantes, todos os sentimentos também, se eles existem, eles são necessários dentro da nossa trajetória de 300 mil anos de espécie, e isso faz com que eu vá, né, me conectando cada vez mais, e fez cada vez mais com que eu me conectasse nesse ponto. Então, tudo que eu fui estudando já há algum tempo sobre inteligência emocional e tudo que eu fui acrescentando da CNV, eu vi que fez com que eu entendesse e percebesse melhor o meu mundo interior,
porque parecendo, né, de fora, muitos dizem, minha mãe até comenta que quando eu nasci, o clássico tapinha do médico não fez com que eu chorasse, e aí gerou até uma angústia na minha mãe, pensando que eu tinha nascido morto. Segundo o médico, eu era uma criança tranquila, e aparentei essa tranquilidade por muito tempo, aparento até hoje, né, uma pessoa muito calma, só que por dentro, principalmente na infância e adolescência, tinha uma série de turbulências internas que eu nem mesmo conseguia perceber, muito menos resolver. E aí, isso não é uma questão de uma pessoa com um nível alto de inteligência emocional, porque por mais que pessoas aparentam estar equilibradas, elas têm que estar de fato internamente. Então, acho que tudo começa do intrapessoal, né? Dessa conexão sua com você mesmo. A comunicação por si só, que é estabelecer uma conexão, né? A gente tem que trabalhar muito internamente. Então, eu venho trabalhando muito essa comunicação comigo, me conhecendo mais, escutando a minha própria voz em áudios, em vídeos, me vendo mais, para me acostumar mesmo com quem eu sou. E, é claro, descobrindo o meu interior, que é ainda muito inconsciente, obscuro. Eu sei que a gente vai fazer isso eternamente, né, ao longo da nossa vida. Mas eu entendo que, para mim, a comunicação não violenta, ela traz essa questão muito forte de repertório de sentimentos, que é o primeiro passo para você conseguir perceber o que se passa aí dentro de cada um, né? Então, isso me ajudou e vem ajudando muito. Eu tenho um case bom de vida sobre comunicação violenta. Não, comunicação não violenta. Quando o Cadu fez o workshop com a gente, eu achei espetacular, porque eu consegui aplicar vários conceitos que você tinha passado pra gente naquele workshop no meu case vida, case maturidade. Você falou de inteligência emocional, né? E a gente falando em agência, né? E eu trabalhando em agência. Quando eu era novinha, pequena estagiária, fomos trabalhar, várias pessoas da minha sala, inclusive nesse lugar aí de comunicação financeira. E, inclusive, eu fui trabalhar com 3 grandes amigas. E achava que era demais, né? Só que eu fui criada como um tratorzinho, como eu digo, na minha família. Meu pai é uma pessoa com uma inteligência emocional de seu tempo, própria de seu tempo, criou a gente na base do vai lá. Meu pai tem uma célebre frase que é não acerta seu relógio com o meu. Então a gente cresceu ouvindo do tipo, olha só, vai, vamos aí, tô aqui, mas vai, segue seu caminho, não vem, né, fica aqui rodando. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu tenho isso dentro de mim, né, eu sou uma pessoa, eu pego um negócio e eu quero entrar dentro dele e absorver todos os pedacinhos, isso, bem intensa nisso. E aí eu cheguei no trabalho com as minhas grandes amigas e falei, nossa, vai ser demais. E aí eu trabalhava que nem uma louca. E aí eu falava coisas um tanto quanto estúpidas demais, um pouco agressiva. Porque não, esse é o meu jeito, a gente tem que fazer aqui. Aqui dentro do trabalho, eu sou assim, eu amo vocês, eu não tô falando isso, porque eu sou uma pessoa que realmente, guardar rancor, eu não tenho isso. Então, para mim, alguém falou grosso, eu cresci com meu pai. Então, alguém falou grosso comigo, depois de 5 minutos, tá, beleza, vamos lá. E aí, eu achava que todo mundo era assim. E aí, eu, perdi essas 3 grandes amigas durante esse trabalho. Aí, a vida, essa engraçadora, me colocou depois em contato com elas de novo. Depois de milhões de anos, encontrei com uma delas num curso de adestramento de cachorros. E aí a gente retomou o contato, e eu já com uma outra cabeça, mais maturidade, né? Mas eu ainda tinha um discurso assim, quando chegava alguém na agência, eu falava, olha só, às vezes, eu tô muito na correria, então eu vou ser um pouco grossa, mas não é nada disso. Então eu continuava com mesmo pensamento de que, na verdade, não. Antes eu dava um disclaimer para a pessoa. E aí, já na Gax, tínhamos 2 atendimentos maravilhosas, 2 pessoas maravilhosas, e uma delas era psicóloga, inclusive. Um dia, a moça me começa a chorar, e aí a psicóloga me chama e fala assim, Bel, vem aqui, vamos conversar, e ela começou a chorar. Eu falei, você foi grossa comigo? E eu, imagina, eu não fui grossa com você, imagina, eu não fui, pelo amor de Deus, eu amo você, não tem essa.
E aí, quando o Cadu falou sobre isso, e aí aquilo me deixou marinando aquilo durante anos, no sentido de, peraí, não adianta o que eu tô falando, ou eu dar o disclaimer pra pessoa, né? É como a pessoa vai se sentir em relação ao que eu tô falando, fazendo e falando, né? E aí, mudei muito esse meu jeito, ainda às vezes eu dou umas, fico muito animada, aí quero, mas hoje eu tomo muito cuidado, porque não é o que o meu jeito é esse, beleza, se a pessoa falar ríspido comigo, beleza, eu fui criada pelo Reinaldo, entendeu? Vem, vamos lá, então tudo certo. Mas eu tenho que entender que não é só o meu background, né? E tendo uma criança em casa, aí nós temos outro nível de BO, que é justamente isso, é como aquela pessoa recebe, né? E eu acho que realmente ter filho na pandemia ajudou mais 77 anos de espelho, né? Porque a criança é um espelho da nossa casa, do que a gente fala. A gente usa vários argumentos com ela, ela pega os argumentos e joga contra a gente fala, não devia ter dado argumento para essa criança. Então é muito, eu acho mágico o lance da CNV, disso, de você, não importa o que você acha que você está fazendo, né? Como o outro também está recebendo aquilo, né? E eu achei espetacular o workshop, e eu sou mega preocupada. Tanto que eu tô sempre lá, e aí, tá tudo bem? Tá tudo certo? Pra justamente não cair de novo. Mas isso tem muito a ver com maturidade, né? E realmente a gente ir criando inteligência emocional, né? E amadurecendo. E aquela lista de sentimentos, ela grudada na geladeira. Porque a gente só, né? Eu tô feliz, eu tô triste, eu tô com raiva. Pronto, acabou. Não tem mais nada, né? Então, um leque de sentimentos, a gente só vai sentir esses 3. E agência é isso, né? A gente está acostumado a comunicação super violenta, bem, né? A gente só vai propagando isso ao longo do tempo, né? Nosso mercado é muito agressivo, a gente sabe. Os ambientes de trabalho, né? Fala aí, gente, que eu já falei bastante. Estou quase levantando uma bandeira da comunicação não violenta nas agências, viu? Porque tenho investigado muito esse lugar, assim, de como que é a tratativa nas agências. E é muito louco investigar onde está esse... Por que isso, né? E aí, me vem uma reflexão muito maluca, que eu vou compartilhar, que acho que eu tô até fugindo um pouco do script, mas uma coisa muito maluca que me vem, que é assim, a agência, ela tá trabalhando com a mensagem que você quer passar para o mundo, né? E aí, já puxando um pouco da ideia que o Cadu traz, da gente falar um pouco sobre marcas, né? E posicionamento relacionado à comunicação não violenta. Eu acho que as agências, elas ficam com essa missão de passar a mensagem que as pessoas ou as marcas querem passar, né? E toda vez que a gente pensa em posicionamento, em passar uma mensagem, né? Na imagem que a gente vai ter, a gente tem que lidar com os julgamentos. A gente tem que lidar com... E eu acho que muito da pressão que tem sobre as agências é menos sobre precisamos disso entregue, e mais sobre eu não sei exatamente se eu estou descontando em você as minhas preocupações relacionadas aos julgamentos que a gente vai ter com essa campanha, ou se é realmente sobre o prazo que eu preciso entregar essas coisas, sabe? Então, é um mix de coisas acontecendo, e eu acho que a CNV, ela ajuda muito a gente a separar uma coisa da outra, né? E até falar sobre isso, né? Do tipo assim, vamos falar sobre essa expectativa do resultado dessa campanha, sobre essa imagem que a gente vai ter e tal. E aí, um outro comentário sobre o que vocês trouxeram, que ficou aqui muito forte para mim, sobre o intra e o interpessoal, né? É de que eu acho que a essência da coisa, da não violência, e aqui eu estou indo antes da comunicação não violenta, né? É a não violência mesmo. Ela tem a ver com resgatar a essência da espécie, né? A essência de como a gente se desenvolveu. Então, no fundo, o nosso trabalho na comunicação não violenta é lembrar como as coisas aconteciam quando a gente não tinha tanto essas regras sociais dos julgamentos. Porque a gente vivia em tribos, né? Eram grupos de pessoas, e a gente não sobrevivia se a gente não pertencia a esse grupo de pessoas,
né? Você se perder, por exemplo, no meio da floresta era sinônimo de morte. Você não ia sobreviver. E aí a gente cresce e se desenvolve, né? Cresce como sociedade, se desenvolve em menos tribos, então cada vez mais a gente se isola, então a gente mora mais separado, a gente tem mais paredes, a gente tem várias coisas que nos distanciam, mas a nossa essência é interdependente. A nossa essência é vivermos em comunidade. Essa é a essência. É assim que é para isso que a nossa biologia está programada, né? Que o Cadu fala muito de neurociência. Eu fiz um curso de neuropsicologia também recentemente na PUC. E assim, quanto mais eu estudo o cérebro, mais eu percebo que a gente precisa de outros cérebros, né? Assim, por mais que nós como composição a gente é muito complexo e muito autossuficiente, porque o nosso corpo é capaz de fazer coisas absolutas, a gente continua com essa dependência, essa interdependência. E é aí que mora o segredo, né? E talvez o nosso maior vilão relacionado à ansiedade, relacionado às preocupações e na agência, com relação à imagem. Porque, no fundo, o que está por trás de tudo isso é o nosso medo de não pertencer a uma tribo e não sobreviver, portanto, né? Então, como a gente trabalha? Tem várias ideias aqui para contar sobre marcas e cases, inclusive, que eu já vivi, mas, assim, como que a gente consegue, então, falar mais sobre isso, né? De qual que é o medo do não pertencimento? A gente está com medo de não ser aceito, de não pertencer, de perder cliente, de perder gente que gosta da gente, porque a gente precisa disso para sobreviver. Ah, mas vocês adoram aparecer, você quer um monte de fã. Quero sim. Eu quero um monte de gente perto de mim, eu preciso disso. Quanto mais a gente assumir essa essência da composição das coisas, né, e perceber que nós, por essência, somos interdependentes, mais a gente evolui. Agora, o ponto sobre o intra, e já finalizando minha fala aqui, por que a gente trabalha o intra na comunicação não violenta, complementando a fala brilhante do Cadu? Porque a gente desaprendeu a sermos quem somos. A gente, dentro da nossa evolução cultural, né, e quando a gente sai de um lugar de desenvolvimento como tribos e a gente passa a ser colonizado, e a gente passa a ser submetido a várias culturas de linguagem, de comportamento, né, então alguém diz para a gente como as coisas funcionam, elas não são naturais, elas não são o nosso estado, né, normal, eu acordo e eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, como era na época das tribos, muito embora a gente tinha lideranças direcionando, né. Quando isso acontece, a gente passa a perder a nossa individualidade para seguir o que a cultura ou o que as coisas impõem para a gente. Então, quando a gente fala do intra da CNV, é assim, para eu me relacionar com alguém, eu preciso lembrar quem eu sou. Porque hoje, o que eu sou é fruto de uma cultura, não necessariamente é o que eu seria se eu vivesse lá nas tribos, que eu poderia acordar e fazer o que eu quisesse. Então, a gente primeiro precisa identificar quem sou eu, para eu conseguir partir para um lugar de convivência e interdependência, né? Porque senão eu passo a ser uma reprodução sua só para eu poder pertencer ao seu grupo ou à sua tribo. E aí a gente perde essa coisa de quem sou eu. E eu acho que as marcas, né, já soltando a bomba aqui e deixando para vocês, eu acho que o grande segredo que as marcas têm descoberto, mas ainda estão patinando, é de descobrir esse lugar de quem sou, de garantir esse lugar de quem sou eu e não quem eu preciso ser para eu poder agradar ou pertencer, né? E quanto mais marcas assumem esse lugar, mais a gente vê o mercado sendo atraído, porque as pessoas querem ver vínculo, elas querem ver autenticidade, porque elas precisam disso, né? Então, enfim, tenho várias ideias aqui, mas depois eu falo. Trouxe um monte de reflexão e é isso aí. Mas sim, você falou um negócio muito interessante, porque assim, a gente, falando da nova geração de consumidores que está se formando, né? São pessoas que vão buscar muito mais essa identificação real, né? Pelo que a marca não só se posiciona, mas o que ela realmente é, né? E a nossa geração já é um pouco, mas eu acho que as crianças de hoje, os adolescentes, eles vão procurar muito mais autenticidade. Lógico que a gente está falando da bolha, né, mas essa bolha que vai também dando tom para isso massificar, né, e cada vez a gente consegue abranger cada vez mais. Então eu acho que é muito importante essa discussão, porque enquanto a gente só fica no discurso, né, o propósito é lindo escrito num slide,
né, escrito no painel da empresa, né? Mas a gente sabe que muitas vezes isso é muito mais usado mercadologicamente do que realmente a gente sabe na ativa. E também tem uma movimentação gigantesca para, olha só, a cobrança do propósito, né? A gente viu hoje no Twitter, é isso, olha só, você é marca X, se posiciona Y, você vai dar dinheiro, porque é assim, né, patrocínio, essa movimentação, e o jogo do poder está dentro, né, de bancar certas celebridades, programas e XXX, né, então, eu acho que meio que no começo é um pouco na marra mesmo, porque a gente também está educando as marcas para entenderem, né, que não é só um discurso, só um storytelling lindo que foi criado por alguém que nunca, né, não passou um dia lá e da produção da empresa, sabe? Então, essa autenticidade, eu acho que a gente está formando pessoas melhores, adultos que terão mais, que vão ter na escola, talvez, aulas de inteligência emocional, que vão se conhecer muito mais, saber quem são, e aí conseguir se identificar, porque a gente, principalmente a nossa geração, né, que pegou ali, né, um pouco, a gente não é nativo digital, e também não estamos totalmente no offline, né, e então a gente está nesse meio termo de que a gente pegou lá das grandes marcas, Coca-Cola, né, que fala que eu sou lindo, sua vida é maravilhosa, mas eu tô te dando açúcar para você ter diabetes. E a gente está pegando marcas que realmente crescendo com propósitos reais, né, com ações. E aí, nesse meio tempo, somos nós, consumidores, que estamos aprendendo a lidar conosco e quem a gente é, né, e aí a gente consegue se afinizar, porque a gente só consegue se afinizar ou se espelhar numa marca se a gente se conhece, e não só no sentido do hype, né? A gente não é só pelo hype, né? O que está por trás disso, né? É tipo o hambúrguer do futuro, né? Nossa, desculpa aí, hein, marcas, patrocine a gente quer essa conta, mas a gente come um hambúrguer que é feito de soja pela Marfrig, né? Mas, pô, eu sou contra matar os animais, mas a Marfrig é a mesma empresa que mata os animais, mas a gente quer a sua conta, Marfrig. Pode cortar, Lucão. Né, a gente tá com o discurso de uma ponta a outra, né? Mas é muito importante, porque a gente está formando, inclusive com esses BOs, eu acho que no meio do caminho, a gente também vai trazendo discussões que são muito importantes, né? Porque a gente tem que falar, esgotar aquele assunto, esgotar para ele realmente ser entendido e passado para o próximo, né? Com essas falas, eu fiquei imaginando muito um baile de máscaras, assim. É um baile de máscaras que nós, publicitários, conduzimos em várias empresas, a gente faz isso. A gente promove, né? A gente organiza o baile. A gente pinta uma máscara, a gente confecciona máscaras bonitas. A gente entrega os ingressos. Exato. E essas máscaras as empresas colocam, né, ao invés de tirar, e a gente também começa a pintar nosso rosto, criar camadas e camadas, ao invés de começar a arrancar tudo que está aqui, né? E isso, eu acho que é muito em paralelo, falar de comunicação não violenta, que está bem atrelada ao ser humano, né, pessoa física, mas também dá para fazer muito esse paralelo com a pessoa jurídica, porque marcas são feitas de pessoas. No fim das contas, são grupinhos de seres humanos, como a Cindy bem colocou, essas tribos, né, colocadas, levantando algumas bandeiras, com algumas necessidades, que eu acho que é aí que entra um ponto crucial, pelo menos para mim, da CNV, que é você entender a fundo quais são as necessidades que estão por trás daquilo tudo, e ao invés de mascarar mais coisas para alcançar, é tentar ir nessa investigação, né, de quem sou eu, qual a essência minha enquanto um ser humano na minha vida como um todo, nessa questão de carreira, lado profissional, e também nas máscaras que a gente vem colocando nas empresas que a gente trabalha também. Então, todas as pessoas que trabalham numa empresa ajudam a confeccionar essa máscara e a deixar ela com uma manutenção, né, muito boa para que ela não caia, né? Então, como que a gente arranca essa máscara? E se arrancar, qual que é a problemática que talvez a gente encontre, né, por conta dessa essência que está por trás? Então, eu vejo que esse baile de máscaras, enquanto vocês foram falando, eu estava aqui na minha mente só imaginando esse baile de máscaras e falando, nossa,
a gente já vem colocando máscaras cada vez mais em empresas e cada vez mais reforçando as nossas próprias, né? Por uma questão, talvez, de não entender o que a gente quer, qual que é a necessidade que a gente não está atendendo ou que a gente quer atender com isso tudo. Eu acho que essa é uma questão bem profunda. Até eu faço um gancho para a gente tentar trazer de uma forma clara os pilares da CNV, né, esses componentes que tem da comunicação não violenta, para a gente tentar fazer esses paralelos de uma forma também interessante. A gente falou até agora bastante de sentimentos, de necessidades, que eu puxei o gancho. E aí, quais são os outros que estão dentro? Oh, meu Deus, eu tava tanta coisa para falar. A gente tem nesses 4 elementos, né? Na comunicação não violenta. Então, o primeiro é a observação, é a nossa capacidade de entender o julgamento e segregar mesmo qual que é a história e qual que é a história que eu contei para mim, né? E isso para a marca e para a publicidade é uma coisa muito louca, assim. Sei lá, uma marca faz uma frase, né? Por exemplo, o Uber tá agora em alguns lugares na rua, você tem lá um slogan que é: se você é racista, a Uber não é para você, né? Essa é a frase. E aí a galera tira várias conclusões disso. Não, porque o Uber falou que eu sou racista. Não, o Uber não falou isso. Vamos para a frase. Então, eu acho que o primeiro da comunicação não violenta é a gente se atentar, de fato, ao que aconteceu. Então, qual que é o slogan? Ah, não, mas o Uber falou, não, mas calma, qual que é o slogan? Todo o resto são as histórias que a gente conta pra gente, que são super válidas e compõem a gente como ser humano e como sociedade, mas, assim, importante a gente separar uma coisa da outra, né? O que foi criado, qual que é a frase que eu publiquei e o que todo mundo está interpretando dessa frase, né? Isso para política dá um caldo maravilhoso, assim. A gente pode fazer 47. Uma frase que alguém fala e como essa frase, de repente, se abre o Instagram, são assim... Nossa, assim, legislações, audiências públicas, isso é uma coisa, para mim, até que eu me interesso, porque, né, eles vão aprovar a medida provisória, não sei o que vai acabar com os pontos de ônibus. Aí eu vou ver a medida provisória não fala nada disso. A gente discute política por meme hoje, né? A discussão política, a discussão do que é melhor é por meme, e faz 10 anos isso. Assim. Faz 10 anos que a discussão maluco, né? É por meio de meme, e é até problemático. Quando teve aquelas manifestações de 2013, acho que foi muito sintomático que a gente meio que adotou slogan de marca mesmo. O gigante acordou, sabe? Era literalmente o slogan de uma marca, que assim, esse nível de profundidade que a discussão política tem no Brasil, né? Que é muito porque acontece por meio de frases, enfim, eu acho que é um pouco complicado mesmo, assim, mas todo esse papo que a gente está tendo me lembra muito de uma coisa que a Cindy falou bastante na jornada, que era a vulnerabilidade, né? Porque, de certa forma, esse medo da rejeição da tribo é o medo da vulnerabilidade também, né? É o medo de se sentir vulnerável. E, de certa forma, eu acho que as marcas também, e todas as pessoas, não só as marcas, estão mais vulneráveis que nunca, né? Porque, de repente, a gente está sujeito a um cancelamento online, por exemplo, qualquer pessoa, no fim das contas, está sujeito a um cancelamento, a um silenciamento que não estava antes, assim. De repente, a gente está muito mais exposto. Então, ser vulnerável se torna mais difícil, sabe? Se vulnerabilizar ao ponto de se conhecer e de tirar uma máscara e poder se olhar no espelho sem a máscara está mais difícil porque o feedback vai ser mais forte, né? Eu acho que é esse o temor das marcas também, e elas acabam pisando na bola nesse sentido do greenwashing, né? Dessas estratégias de enfim, criar uma máscara muito bonita e do lado de dentro não tem nada, sabe? É um discurso vazio. Eu acho que a publicidade ajuda muito a produzir discursos vazios e até esvaziar alguns termos, assim, sabe? As marcas começam a adotar certos termos que às vezes nascem numa causa feminista, no movimento negro, e a gente adota uma palavra e usa até ela não significar mais nada, sabe? Então, acho que também, de certa forma, a gente precisa ter muito isso no nosso dia a dia, na hora que a gente estiver criando, assim, ter muito respeito
pelas lutas e pelas bandeiras, né? Mas principalmente eu acho que é um pouco isso que a gente está fazendo enquanto marca Insane, aqui falando do podcast, é se vulnerabilizar também, né? E uma coisa muito legal que a gente fez agora no aniversário do Insane foi o set da imperfeição, né? Que é falar justamente sobre o como não somos perfeitos e o discurso publicitário, historicamente, é sobre valorizar os pontos fortes e diminuir os pontos fracos, né? Então, acho que a gente fala muito disso da vulnerabilidade, eu acho. Deixa eu dar um exemplo para puxar a conversa aqui, que tem tudo a ver com marca. Eu fiz uma vez, eu fui levar um workshop para falar sobre... Era um workshop de design de propósito. Então, era para a gente meio que desenhar missão, visão e valores, assim. E, claro, de um jeito diferente. Então, né, teoria U, todas umas metodologias malucas para a gente criar. E a CNV, ela tem uma coisa que é o retorno à essência. E a nossa essência é aquela essência da criança, que fala o que pensa, né? Da criança em estados de não submissão, né? E aí tem todo... Né, não é a criança que é submetida a um castigo, dependendo do que falar. Então, o estado natural é o da criança que, não submetida a nenhuma punição, ela fala o que ela pensa, né? Essa autenticidade, a gente não cresce e perde ela. Só que a diferença é que a gente não deixa a voz sair. A gente continua pensando um monte de coisa. E aí, eu fui levar esse workshop e tal, e era uma empresa que já existia há um tempo, então eles já tinham os princípios, mas eram aqueles princípios que são essas palavras que o Lucas trouxe, que assim, de tanta gente falar, a gente nem sabe mais o que significa. Então, tipo, o princípio da transparência, princípio da não sei o que lá. E aí, chegamos no momento que eles falaram assim, a gente queria muito colocar um princípio de bem-estar, porque a gente tem uma coisa aqui com o time que a gente preza muito, que é o bem-estar, tal, e a gente não sabe como colocar. Eu falei, mas o que significa isso? E aí eles falaram, por exemplo, a gente não abre mão da hora do almoço. Eu falei, esse é o princípio. A gente não abre mão da hora do almoço. Então, para mim, vulnerabilidade, CNV, tem a ver com falar o óbvio. Porque quanto mais a gente tenta florear, embelezar, deixar uma campanha muito bonita, menos a gente se aproxima das pessoas. E quem vai comprar sua marca são as pessoas. E se elas não veem na comunicação um diálogo que é tão humano quanto elas não vão chegar perto, né? Elas não... Eu, por exemplo... Quando eu vejo, assim, um slogan, tipo, a gente quer um mundo melhor, de sei lá o quê, aí eu fico, o que significa isso? O que é esse mundo melhor, né? Que papo é esse? E aí me lembra muito essa coisa do discurso político, que a gente chama, que não é necessariamente dos políticos, mas é um discurso de convencimento, de persuasão. Cara, eu não quero ser massa de manobra mais, eu não quero mais ser manipulada. Eu quero falar com gente. Então, se eu chego numa empresa e a empresa fala assim, sabia que um dos nossos princípios é que a gente não abre mão da hora do almoço? Cara, eu acho isso demais, eu acho foda. Eu falo assim, porra, agora eu entendi tudo sobre a empresa. Eu entendi mais da empresa do que eu entenderia de qualquer outra. Então, a gente começou a fazer esse trabalho que era assim, tinha um que era assim, a inclusão pra gente é importante. E aí eu falei assim, galera, o que significa inclusão pra vocês? Ah, não sei o que lá, tal. Aí começou uma discussão, né? Mas a gente não é tão inclusivo assim. Mas, porra, a gente trabalha para isso, a gente tava querendo ser. Ah, mas não sei o que lá. Eu falei, pronto. Vocês podem dizer que isso é tão importante para vocês que vocês trabalham e tentam ser, mas vocês ainda não descobriram como. Essa é a verdade. Esse é o humano. É assim que eu vou olhar e eu vou falar assim, ah, entendi. É uma marca tão humana quanto eu. Porque eu também tô tentando ser várias coisas e talvez eu não saiba como. E isso me aproxima dessa marca, né? Então, eu acho que a vulnerabilidade, ela é esse lugar de você se expor ao risco, né? Porque a vulnerabilidade é uma exposição ao risco e é uma exposição ao risco emocional, né? Porque ela mexe com o emocional, ela mexe com como as pessoas vão se sentir quando elas ouvem o que você tem para falar e o que isso, né? Quais são as consequências disso. E aí, claro, você precisa trabalhar muita coragem. Então, não adianta você chegar para uma marca e falar assim, ó, você tem que começar a jogar real aqui, do tipo assim, Coca-Cola. Fala real, a gente tem açúcar mesmo, mas além do açúcar, a gente também tem isso, isso e isso. Beleza. Umas vitaminas aí, tá tudo certo. Sei lá, tem coisa na Coca-Cola, né? Senão ela não estaria onde ela tá. Então, assim, vamos entender. E, por outro lado, que bom que hoje, Lucas, a gente tem esse espaço de possibilidade de cancelamento. Eu acho que é óbvio que tudo precisa de um equilíbrio.
Mas o equilíbrio a gente só resolve quando a gente primeiro explode, e aí a gente vai encontrando como que é. Chegamos no extremo, aí a gente vai, né? Galera burnoutada de redes sociais, pô, vamos acalmar aqui, galera não sei o que lá. Então eu acho que o fato da gente ter cancelado todo mundo, né, é uma merda, porque tá levando um monte de gente ao burnout, mas tem um outro lado que é assim, que bom que hoje a gente é capaz de não consumir conteúdo ou cancelar conteúdos que não prezem por várias questões de direitos civis e sociais que são essenciais. E que bom que hoje a sociedade tem essa arma na mão, porque por muito tempo a gente não tinha essa arma de reivindicação, de garantia de direitos, de garantia de igualdade, de que a gente não vai mais aceitar esse tipo de conduta, esse tipo de coisa. Então, que a gente saiba dosar esse cancelamento, porque eu acho que tem que ser cancelado, e aí eu desumanizo as pessoas, né, por uma frase que ela falou, por uma coisa que ela fez, do lugar de, pô, eu posso usar isso aqui como um grande formato de expressão e garantia de direitos civis, garantia de igualdade, garantia de várias coisas. Então, eu acho que a gente vai encontrando esse equilíbrio, mas eu vejo um lugar muito positivo, assim, para essas formas de expressão mais fluidas e menos silenciadas, menos submissivas, sabe? Enfim, trouxe reflexão pra cacete. Eu falo muito palavrão, gente. Vocês sabem, né? Futebol, gaviões, eu falo palavrão. Eu falo. Mas você falou assim da vulnerabilidade e deixar o mais óbvio possível, né? Mas isso ajuda demais a não ter confusão nesse primeiro pilar que você estava falando sobre observação, né? Quanto mais óbvio, eu não nem deixo espaço para outro entendimento, né? Eu deixo ele. É mais fácil você não agregar julgamento, talvez, nesse primeiro pilar, né? Eu consigo observar mais claramente, né? E os outros pilares? Julgamento? Sentimento, que o Cadu já, né? Brilhantemente, nem vou falar mais nada. Necessidades, que é o porquê, né? Tem um pouco a ver com quais são os valores que você quer preservar, quais são as coisas mais essenciais para você. E o último é o pedido, né? Ou seja, como que eu traduzo esses três anteriores para uma proposta, para um acordo, para um pedido, para algo que eu posso fazer comigo ou que eu vou precisar de você, né? Então tem a ver com não só o pedido para o outro, mas pedido para mim, e é a hora que a gente entra em acordos, né? Eu sou fascinada por pensar no conflito e na mediação. Acho que toda a minha investigação da comunicação não violenta tem a ver com isso, né? Por isso que eu estou lá dentro das penitenciárias, porque eu acho que é um lugar em que eu consigo chegar mais perto desse lugar. E eu acho que o pedido é a chave, assim, mas não tem como a gente formular pedidos efetivos e pedidos claros se a gente não consegue entender as coisas anteriores, assim, sabe? Então, isso tanto nível pessoal, quanto relacional, quanto empresarial, assim, a gente precisa entender como empresa o que é mais importante para a gente, assim, é crescimento, é estabilidade, essas coisas, elas não necessariamente podem andar juntas. Se a gente quer crescimento, a gente tem tomada de risco maior, a gente está mais apto ou mais aberto para tomar riscos, para apostar mais. Se a gente precisa de mais segurança e estabilidade, a gente não está tão apto ao risco. Então, falar sobre isso, né, inclusive pode colocar as pessoas na mesa para poderem decidir, eu quero estar num lugar que nesse momento não está tão apto ao risco ou eu não quero. Né? Então, acho que a CNV, esse lugar não é tão fofinho quanto parece, não é tão amoroso quanto parece, assim, é tão real quanto. Meu amigo, é o seguinte, a minha empresa, ela tem isso aqui como um pilar essencial. E eu não vou esconder de você isso. Eu não quero te convencer a nada, não quero te persuadir, né? Eu sou vulnerável o suficiente para assumir que isso aqui é a minha empresa, isso aqui é o meu negócio. Você quer estar junto? Vamos. E hoje eu tenho o poder de decisão sobre o que é o meu negócio. Então, assim, quem quiser estar junto, vem. Então, acho que tem um pouco dessa verdade que, putz, até a gente chegar nela, cara, é um trabalho gigante, porque a gente tem muito receio de morrer sozinho. A gente quer pertencer às tribos, então a gente fica com muito medo de ser quem a gente é. Eu tenho isso ainda, e olha que é muito trabalho de CNV. Quando eu vejo, eu postei alguma coisa no meu Instagram, eu falei alguma coisa que não era tão realmente o que eu queria falar, ou que era tão realmente o que eu pensava, e eu falo assim, putz, olha lá, eu querendo agradar, eu querendo fazer com que as pessoas gostem de mim, porque eu tenho medo de não agradar. Isso acontece, não, né? Eu sou da CNV, estou estudando pra caramba, mas assim, eu só... Hoje o estudo só me faz perceber quando eu tô caindo nessa, mas ele não me impede de cair, né?
Mas é porque tá muito mais atrelado, né, a nós, né? A gente tem que ser amável e legal para as pessoas amarem a gente, né? E não ser o contrário é muito difícil, né? E criar o spoiler da vida, se vocês estiverem aí, se vocês passarem por é muito difícil você criar uma pessoa livre, porque a gente não é livre, né? A gente é amarrado a 77 zilhões de amarras, a nossa própria cultura, né? A cultura familiar, a cultura da vida. Então é muito difícil, é um trabalho eterno, sei lá, 77 reencarnações, e não adianta. E a gente vai ser pego o tempo inteiro, né? Mas acho que a observação na gente, primeiro, acho que é essencial. E uma pergunta muito rápida aqui. O quanto a gente não se amou mais, e eu falo porque eu senti isso, quando cada um de nós contou uma coisa que é mais pessoal do que programada. Então, quando o Cadu conta sobre o sentimento, sobre a forma como ele lida com isso, né? O quanto isso, né? Quando o Lucas conta sobre esse lugar dele de desconforto de estar na câmera, para ele, na música é um lugar de mais conforto. Quando eu conto do meu pai, quando você conta, né? Putz, agora eu tenho uma filha em casa, isso muda tudo para mim. Tudo isso é um lugar nosso, que é todas as pessoas do mundo que você sentar e tentar descobrir esse lugar, eu tenho certeza que você passa a amar mais essas pessoas, assim, certeza absoluta. Então, a vulnerabilidade, ela tem um tabu maluco, porque também a gente não foi permitido de ser assim, porque nos amar traz muita força social. Nos amar faz com que a gente se junte, a gente tenha um poder de reivindicação. A CNV é uma luta política. Podem falar o que quiser. É para transformar as relações. A não violência nasce como uma luta política de conquista de direitos civis. Então, toda a investigação da comunicação não violenta é como nos silenciaram, como construíram um vocabulário e uma forma de interagirmos por meio da linguagem para nos silenciarmos na conquista de direitos civis. Então, assim, quando a gente é vulnerável, quem ensinou que isso é fraqueza? Isso não é uma coisa maluca da nossa cabeça, isso foi reproduzido, a gente aprendeu isso, ensinaram isso pra gente. Porque se a gente for vulnerável, a gente se ama, e se a gente se ama, a gente tem muito poder. Né? Nós quatro aqui, quando a gente é vulnerável, a gente passa a se amar mais. Isso tem muita força. E imagina como é isso para os governos, para muita gente que está ganhando com o nosso silêncio, com o fato da gente se odiar, com essa cultura de guerra. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com a cultura de guerra, com as penitenciárias, com várias coisas. Então, enfim, só para trazer esse parênteses do quanto a gente passa a se amar mais com a vulnerabilidade, né? E as marcas podem usar disso, sim, é um prato maravilhoso. Se eu fizer um paralelo com cinema, com história de super-herói, a gente sempre brinca, eu e o G, muito de, olha lá, a gente tá descobrindo a história, origens daquela pessoa. Porque nenhum vilão se torna vilão apenas por ele nasceu ruim, né? E eu amo, e sério, de verdade, eu amo os filmes de super-herói. E parece minha avó falando, né? Adoro o filminho de super-herói. E justamente por mostrar esse paralelo. Isso é uma coisa também que a gente tem um movimento agora. E aí a gente vai ter isso cada vez mais sendo discutido. E aí a gente, né, movimentação, bolha para massa, né? Então a gente começa a conquistar esse tipo de diálogo, né? A gente tem tanta luta, tanta causa, tanta coisa acontecendo nas microbolhas e que elas realmente, história aqui, uma história ali, a gente fala para isso ser massificado, né? Então é importante demais, até no entretenimento. Eu vejo que a gente está numa busca por ser mais autêntico, né, pela autenticidade, só que talvez nesse paralelo de pessoas jurídicas, empresas, organizações, marcas, são várias pessoas respondendo por essa autenticidade more. Então, se uma pessoa sozinha já é difícil a gente tirar a máscara e ser, né, a nossa essência, que dirá um grupo como um todo representando aquela organização que é algo imaginário que a gente criou, né? Todas as marcas são coisas imaginárias que só os seres humanos conseguem fazer e criar. Tanto que tem empresas que nem surgiram, nunca prestaram serviços, nunca fizeram nada, nem CNPJ, mas por ter um logotipo, por ter uma identidade visual, ela existe no nosso imaginário, né? Porque
é uma imaginação que a gente tem coletiva. Mas é muito louco, né? Pensar porque a gente está aqui falando de ser nós mesmos na nossa essência e ser muito claro com a nossa essência, pedindo coisas para os outros. E aí, eu acho que isso que a Cindy tinha falado lá atrás, até citou sobre conflitos, é algo que eu venho trabalhando muito em mim, assim, porque eu evitei conflitos e evito conflitos muito, por essa questão de querer pertencer a uma tribo. E como que você consegue trabalhar uma comunicação que entre em conflito, porque comunicação não violenta é sim entrar em conflitos também. E como que você viver entra o em... conflito. Exatamente, é como você entra nesse conflito, né, de uma forma que você é você mesmo, né, tem essa autenticidade e, claro, né, respeitando também as outras pessoas envolvidas, respeitando a si mesmo. Eu, E por continuar muitas amando vezes... as pessoas do conflito, né? Exato. E eu acho que todo esse processo é muito louco e complexo. Exercer a tal da empatia também, que é uma das palavras que está se tornando publicitária também, e daqui a pouco ninguém vai aguentar mais. A própria vulnerabilidade que a gente está falando aqui também é uma palavra que está sendo abraçada e também Copa de pulverizada. buzzwords. Exato. Mas eu acho que esse é o lance, né? Tudo que a gente está falando aqui até agora é como que a gente pode ser mais autêntico, como a gente pode trabalhar uma comunicação que é mais clara, assertiva, né? E que a gente realmente se comunique. Nem que essa comunicação não seja verbal, mas que seja não verbal, que o próprio silêncio comunique. A gente também, nessas situações todas, e até no mundo corporativo, o silêncio é algo muito mal visto, né? Gera um incômodo muito grande. Eu estava dando uma aula hoje de inteligência emocional e aí eu terminei um pouquinho antes do horário, dei um espaço nesses 20 minutos que acabava a aula para trocas assim mais informais. E aí teve um momento de silêncio. E aí eu vi que algumas pessoas estavam incomodadas. Eu falei, vamos ficar em silêncio aqui 10 minutos juntos, sabe? A gente não conseguiu, né? As pessoas não conseguiram ficar, mas é muito louco isso, né? Porque na nossa vida, ser autêntico, né? Ter desaprender algumas coisas, né? Para trabalhar isso em si e levar para as marcas ainda é um processo longo, mas eu concordo, eu tô com a Cindy, esses movimentos do cancelamento, coisas assim, geram um grande desconforto, é claro, atrapalham de certo modo em alguns momentos, mas é o start também para coisas novas que estão surgindo, novas formas de se reorganizar. E eu não sei se a gente vai ser igual uma das espécies humanas, que é o Homo erectus, que viveu 1,5 milhão de anos. A gente está nos 300 mil anos, quase destruindo o planeta, mas se a gente chegar no 1 milhão de anos, pelo menos aprendendo a ser nós mesmos, eu já estou também mais satisfeito, se eu for alguma luz no universo ou se nada existir, enfim. Eu falar de um case muito legal sobre a gente falando de um case, vou falar bem de uma marca agora. Eu a gente fez um trabalho para a Unilever da Ben & Jerry's, né? E Ben & Jerry's era aquilo, eles fazem coisas do dia do orgulho gay, o dia do orgulho, não sei o que lá, o dia da terra, o dia... E para mim aquilo sempre, uma marca posicionada moderna, né? Sempre fazendo esse mau julgamento sempre das marcas, desculpa. Aí a gente recebeu A gente material. desconfia, não tem como. Sempre! A gente nasceu nós nascemos nos anos 80, 90, não é mesmo? Então a gente ainda tá aí. Os nativos vão acreditar rapidinho. Aí a gente recebeu um material super legal. E aí lá falava de tanta coisa interessante, né? Dos criadores da marca. E assim, o sistema do brownie, que era feito dentro de uma padaria, só com os presidiários. Toda a cadeia deles era assegurada com projetos de ponta a ponta. E por um acerto de tudo na vida, a Unilever foi lá e comprou, né? E você fala, a Unilever comprou, agora isso acabou. Agora... Não, isso era uma das coisas que tinham que ser mantidas, né? Então, essa certificação da cadeia de ponta a ponta. Então, também tem isso. Quando a gente vê uma grande empresa que, meu Deus, o demônio do capitalismo, comprou outra menorzinha,
e vai massacrar e vão colocar crianças para fazer sorvete. Mas às vezes a gente está dando realmente mais potência, né, para uma coisa que era menor, né, e aí é lógico, a gente não é, né, inocente de achar que, não, mas a Unilever, não, a gente sabe, é um sorvete que é caro, que é isso, que é posicionado, mas o quanto de potência essa modificação elevou. Na Gax a gente tem 77 milhões de cases disso, assim, de clientes, como um vilão de filme, de clientes, que a gente às vezes não dá nada para uma marca. E aí você vai conhecer a história da marca, você vai aprofundar e saber como aquilo é conhecido, o que eles prezam. E aí você acaba se apaixonando, a gente é apaixonado por uma grande parte dos clientes, né? Porque a gente conhece realmente e às vezes nem é bem utilizado tudo aquilo que eles têm, né? Porque a gente realmente está sempre numa superfície, é muito difícil você comunicar isso tão profundamente, né? Mas a gente também tem esse outro lado que às vezes o que está sendo construído ele é tão legal porque a gente se aprofunda, né? Então a gente consegue ver a vulnerabilidade, a gente sabe de todos os BOzinhos, né? Então a gente consegue também criar uma conexão, mas porque a gente está trabalhando nesse nível de profundidade, né? Porque talvez como consumidor a gente nem chegue a saber disso, né? Eu tendo sempre a desconfiar de marca, assim, porque o discurso institucional né, ele é construído. É você que escreve, Lucão. Sim, exatamente por isso que eu desconfio. Mas eu tendo a ter essa Adorei! Mas eu tendo a ter essa desconfiança, mas ao mesmo tempo, assim, eu vejo que de fato tem muita iniciativa legal surgindo, assim, é muito diferente do que era na década de 80, 90, assim, de um comercial maravilhoso, e muito por isso delas estarem mais expostas ao cancelamento, enfim, então, tipo, você pensar no que acontece por trás das câmeras, né, fora dos 30 segundos que vão no ar na hora do Jornal Nacional, o fato delas terem que mostrar isso, e enfim, e das pessoas, e disso estar mais exposto mesmo, né, disso estar aberto, e existir um movimento da sociedade, assim, um movimento até econômico de não se comprar ações de empresas que não esteja comprometida com os pilares ESG e tal, né? Então existe um movimento social que cobra das marcas. Então hoje eu sei que está sendo feito coisas com muito mais profundidade do que era feito antes, né? Eu acho que e é justamente por essa um desses lados positivos de estar sujeito ao cancelamento, assim, né? Então eu sei que as coisas estão evoluindo, assim, né? Mas ainda tem muita mentira, muito exagero, sabe? Muito storytelling. Muito storytelling, exatamente. Então eu tendo a desconfiar, geralmente, assim, mas eu também vejo quantas coisas legais estão acontecendo, assim, e como é legal ver marcas se posicionando ainda, né? Em causas, assim, e de certa forma abrindo mão de uma parcela do público que não está pronta para discutir, por exemplo, orgulho gay, sabe? E você abre mão de uma parcela do público e fala, não quero conversar com esse público. Isso é uma coisa, assim, relativamente nova, assim, por mais que a gente na faculdade a gente já falava em nicho, existia uma lógica de mass media, então eu tenho que conversar com todo mundo, sabe? O comercial da TV tem que, de alguma forma, dialogar com todo mundo. Eu tenho o meu público, mas eu não posso ser ofensivo com ninguém, eu não posso ser... E aí as marcas agora, elas têm que se posicionar politicamente mesmo, né? Se posicionar socialmente, levantar bandeiras. Isso eu acho que é uma evolução muito boa, assim, né? O que eu também percebo, assim, que eu queria falar, né, compilando tudo que a gente está falando, né, de vulnerabilidade, de ser mais autêntico, a gente tem como estratégia para marcas cada vez mais colocar pessoas à frente. Mais seres humanos estão aparecendo por trás das marcas. E isso eu acho que é interessante falar bastante sobre comunicação não violenta, porque faz sentido a gente trabalhar nessas pessoas que estão por trás das marcas. Então, talvez as agências, ao invés de só trabalhar campanhas, por que não, né, trabalhar essa questão de treinamentos das pessoas que estão por trás, para que essas pessoas representem de fato
todo aquele discurso, e é claro, um discurso mais honesto possível, verdadeiro, mas que é claro que precisa de uma organização, né? Que esse discurso seja passado de uma forma assertiva por essas pessoas que estão à frente. Isso vem sendo uma estratégia de pequenas empresas, de grandes empresas, muitos seres humanos aparecendo. Aquela questão de B2B, B2C, já caiu por terra já faz muito tempo, né? Humano falando para humano, promovendo essa comercialização de produtos e serviços, essa troca. E eu acho que o que vem agregando também nesse sistema capitalista que a gente vive para esse movimento da não violência que já acontece já há muito tempo é a construção desses novos sistemas, por exemplo, o capitalismo consciente. São esses selos, talvez, de certificação de empresas que garantem realmente uma responsabilidade socioambiental, né, como o Sistema B. Isso tudo eu vejo que são movimentos que agregam para que tudo fique mais transparente possível e que a gente consiga tirar máscaras ao invés de colocar mais máscaras, né? Eu acho que a gente está muito nesse movimento. Ao invés de pintar mais uma camada. Exato. Cada vez mais essa camadinha vai ganhando uma cor, jogando um glitter, e a ideia seria tirar essa máscara de uma vez e mostrar, né, quão imperfeitos somos, né, mas a intenção que está por trás dessa imperfeição, da nossa, realmente, necessidade de evoluir. E tem uma coisa que a gente fala muito sobre autenticidade, né, sobre vulnerabilidade, e esses temas, eles parecem muito simples, assim, né, da gente falar, a gente tem que ser a gente mesmo e tal. Por trás de tudo isso, tem uma palavra que eu acho que ela precisa ser exercida por todas as empresas, que é a palavra coragem. A gente não consegue ser vulnerável e ser autêntico sem coragem. E a gente não consegue nutrir coragem sozinho. Então, acho que... Porque a gente vai lidar com julgamentos. E quanto mais vulnerável eu fico, mais julgamentos eu recebo. E eu falo isso como uma pessoa que está colocando a cara para bater na vulnerabilidade aí. Quem me conhece mais a fundo sabe, assim, o tempo todo, como gestora, como chefe na base, como facilitadora. Sim, eu ponho minha cara para bater onde for, né? E isso, consequentemente, traz uma carga de julgamentos que normalmente ela acontece nos corredores das empresas e, no caso de você se colocar nesse lugar, ela acontece diretamente para você. Então, quando a gente fala sobre ser de verdade, a gente pensa, mas você está preparado para ouvir a verdade? Nem sempre eu tô. Nem sempre eu tô. Então, o que eu preciso fazer para buscar apoio, para buscar ferramentas que me nutram de coragem para estar preparada para o julgamento. Ele não vai deixar de existir, e quanto mais vulnerável eu for, quanto mais autêntica eu for, mais ele vai existir, porque eu vou escancarar algo que muita gente queria estar fazendo e não tem coragem de fazer, porque não tem sistema de apoio suficiente. Não é porque essa pessoa é fraca ou porque ela é covarde. Muitas vezes ela não tem sistema de apoio suficiente que traga a coragem suficiente para ela fazer isso. Então, quando a gente se coloca num lugar vulnerável de coragem, as empresas também, elas têm que estar preparadas para muito julgamento, porque muita gente vai julgar não porque não concorda, mas porque você escancara a minha própria incapacidade de fazer o que eu gostaria de estar fazendo e eu não consigo. Então, eu preciso fazer com que você pare de fazer isso. Eu preciso encontrar qualquer desculpa disponível na minha cabeça que torne o que você está fazendo uma merda. Porque assim eu me sinto um pouco melhor, né? Infelizmente, a gente tem uma sociedade que baliza as coisas para baixo, do tipo, você, ao invés de eu olhar e falar, caralho, eu quero ser maior, eu não tenho estrutura e coragem o suficiente para fazer isso. Muitas vezes eu não tenho mesmo. Né? Eu não tenho estrutura familiar, estrutura econômica, estrutura social, várias estruturas aí que me impedem de fazer o que você está fazendo. Então, eu te julgo, né? Essa é a nossa reação natural. Eu preciso te silenciar, porque é muito difícil para mim olhar uma coisa que eu queria muito conseguir fazer, eu não consigo, né? Me lembra da minha própria impotência, da minha própria incapacidade, é muito difícil. Então, a gente precisa achar um defeito nessa pessoa, não é possível que ela tá fazendo isso, né? E aí não é comigo, eu tô falando das marcas todas, tipo assim, vem aí uma marca super legal, mas você viu essa marca, não sei o que, ela viu, calma,
vamos primeiro trabalhar a sua coragem, porque eventualmente você também chega lá. Então, eu acho que em níveis empresariais, para você se colocar num lugar vulnerável, não só para os times, mas como marca, você precisa ter um time muito corajoso, né? Para você se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Porque é aquela hora que você olha para o seu time e fala assim, galera, é o seguinte, a nossa campanha vai ser uma campanha de escancarar a vulnerabilidade. A gente vai colocar isso, tamo junto. A gente está num cenário aqui que está todo mundo no mesmo barco. Para você fazer isso, você precisa ter um puta trabalho de segurança psicológica, de construir coragem. Coragem não é habilidade, né? Assim, não é natural, é um dom. Coragem é prática. Coragem é gente junto em roda, conversando, falando coisas das suas vidas para a gente se amar o suficiente para que se você fizer alguma merda amanhã, eu não perca o amor que eu sinto pelo ser humano que você é. Isso é coragem, né? Então, se você não tem uma empresa que você nutre esse tipo de ambiente, de cultura, dificilmente você vai conseguir escancarar uma campanha vulnerável de verdade. Muitas vezes você vai fazer isso no outdoor, mas aí para quem está dentro, você fala assim, não, eu não estou vivendo isso aqui, né? Então, você tem que estar muito preparado para o julgamento. E a Brené Brown, ela fala isso, já deixando aqui uma dica, né? A Brené Brown é uma super estudiosa, cientista de dados e tal, muitos anos de pesquisa, 14 anos de pesquisa relacionada a comportamento, e ela fala muito isso, assim, eu quero ouvir julgamento e eu realmente valido julgamentos e críticas de quem está na arena comigo, dando a cara para bater. Porque, cara, colocar a cara na vulnerabilidade, na autenticidade, não é foda pra cacete. Eu ouço diariamente, você é a branca do Sudeste que vai pra Amazônia querer salvar o mundo. Você é a branca do não sei o que lá que vai pra dentro do presídio romantizar os filhos da puta que estão não sei o que lá. Eu ouço isso diariamente. Eu preciso nutrir lugares de muita coragem pra mim, pra eu conseguir lidar com isso e daqui uma semana tá lá de novo. E continuar indo para a Amazônia, porque senão eu paro. Eu deixo de fazer isso, ou eu vou falar o que todo mundo quer ouvir. E aí, beleza, eu posso caminhar por esse lugar. É tranquilo, né? Do tipo, vou falar o que todo mundo quer ouvir, eu já sei o que todo mundo quer ouvir. Tá na TV, tá no discurso político, tá em um monte de lugar. Então, não é fácil, assim, né? A gente fala, vulnerabilidade, tá? É foda pra cacete. Não tem outra palavra que não seja um palavrão para explicar. Porque é foda, você tem que estar dando a cara para bater todos os dias. Mas tem uma delícia em tudo isso, que é assim, cara, quem gosta de mim desse jeito. Isso é muito bom. Tipo assim, a galera gosta de mim mesmo eu sendo todo esse negócio. Tipo, é um outro lugar que a gente vive, né? E aí você tá mais pronto para o conflito, você tá mais pronto para quebrar a sua empresa eventualmente, mas porque você tem um time que fala assim, se quebrar, a gente vai construir uma outra canoa, entendeu? A gente afunda e constrói uma outra e dá risada. Esse tipo de segurança psicológica é o que a gente tem que trabalhar nas empresas para ter coragem de ser vulnerável, porque senão, esquece, a vulnerabilidade vai ser só um slogan muito bonito, e aí é uma merda para quem tá lutando a luta da vulnerabilidade, né? Aí chega alguém, vai lá e põe um puta slogan que não fala nada com nada, e a gente tá aqui dando a cara para bater, né? Então, acho que esse é o meu recado final aqui, porque eu já falei demais, mas palavrão pra cacete, continuo falando palavrão, justificando palavrão, mas essa sou eu, entende? Essa sou eu. Sim, isso. Você pode só falar assim, gente, eu falo que nem um caminhoneiro. É o que eu falo. E tá tudo certo. Eu falo, sei lá, eu falo que nem, eu não sei, eu fui a vida inteira assim. Meu pai fala que ele tem 3 caminhoneiras em casa. A Siri até falou, o que você quer? Tá até identificando o palavrão como um chamado aqui. Eu acho que esse é o papo sobre CNV com mais palavrões do mundo, talvez, hein? Isso é bom, é um dado, é um recorde que a gente... É bom porque ninguém tá aqui falando um discurso canônico, nós temos que falar... Eu no meu entendimento, CNV era... Olha só, você vai ser expulso no primeiro dia da escola do CNV. Mas aí, depois do workshop do Cadu, eu falei, olha só, nem é assim. Esse vai ser um slogan bom para o nosso podcast, hein? O podcast sobre comunicação não violenta com mais palavrões que você já ouviu. É autêntico, tá? Total. Aquele Instagram da comunicação muito violenta vai ficar orgulhoso da gente.
Mas Vai mandar um trecho abre pra palavrão. a Cindy falou tanta coisa nessa última fala que eu já não sei nem como continuar, assim. Um primeiro ponto que ela falou de como as pessoas que, de alguma forma, gostariam de ter uma postura que outra pessoa está tendo, e aí elas vão criar um discurso isso a gente vê até com entre homofóbicos, assim, que a gente percebe que muitas vezes é um cara machão, assim, que de certa forma talvez tenha reprimido a sexualidade ali lá atrás, sabe? Enfim, Ou até isso tem tá... inveja dessa liberdade, né? tem inveja da Ele liberdade, não assim, precisa nem, né, nem ter Isso. reprimido, Como mas a assim eu inveja da tenho que me liberdade. aceitar? Nunca me aceitaram, né? Exato, exato. Então, isso rola muito, assim, rola com empresa e rola com pessoas, né? E eu lembro de uns anos atrás, assim, nem lembro bem o contexto, mas eu lembro de perceber que inveja e admiração era basicamente a mesma coisa, assim, que se transformou, sabe? Você admira e aí aquilo pode apodrecer e virar uma inveja, sabe? E aí mas é muito esse lugar de, tipo, a partir do momento que a gente tem essa comunicação intrapessoal, esse autoconhecimento, esse desejo de se entender, né, de ser autêntico, a gente vai começando a perceber que, pô, é muito louco. Eu lembro de adolescente, eu percebi que eu tinha inveja das pessoas. Geralmente a gente rejeita a ideia de que a gente inveja. Então, a gente rejeita todas as ideias negativas sobre nós, assim, sabe? Principalmente na adolescência, assim. A gente cria uma narrativa pra gente que a gente é sempre o herói, a gente é sempre, né, perfeito e tal, e a conduta errada tá sempre no outro. E é por isso que eu gosto muito desse aspecto intrapessoal da comunicação não violenta, porque coloca a nossa subjetividade, assim, em primeiro lugar. Sabe, que a sua visão de mundo é subjetiva, sabe? A gente nunca vai alcançar plenamente, assim, a realidade das coisas, assim, a realidade dos fatos. A gente sempre é um filtro, a realidade passa por esse filtro que é a nossa vivência, toda a nossa visão de mundo. E a partir do momento que a gente tem essa visão de que, porra, nada do que eu penso necessariamente a gente passa a ser mais humilde, né? A gente passa a ouvir o outro com interesse, sabendo que a gente pode aprender alguma coisa, a gente passa a entender que a nossa opinião não vale muita coisa, a nossa visão, assim, né? Aquilo que a gente acredita não vale lá muita coisa, e a gente se abre mesmo, né? A gente se abre para se conectar com o outro, assim. E essa última fala da Cindy me trouxe muito isso de como essa autenticidade, como essa coragem, né? Quando a gente cria essa coragem, faz com que a gente crie relações, no fim das contas, muito mais válidas, muito mais profundas, muito mais ricas, sabe? A gente sai de uma relação que é sempre superficial, sabe? A gente sai de uma relação que é sempre protocolar, sabe? Então, isso serve para marcas se conectar com um consumidor, mas serve principalmente para as pessoas se relacionarem de uma maneira muito mais profunda, muito mais rica mesmo, né? Então, para a gente não estourar muito, eu queria que vocês fizessem suas considerações finais sobre o tema e depois a gente tem algumas dicas culturais, né? Eu quero que cada um dê uma dica. Aliás, se quiserem fazer as duas coisas, irem se despedindo e deixar a dica cultural, a Bel fica por último para ela pensar. Bom, eu vou lá, então. Para mim, tudo que a gente conversou aqui ficou bem vivo, é que a gente não precisa construir coisas, construir esses conhecimentos, a gente tem que desconstruir alguns conhecimentos que travaram a gente de algum modo, para a gente ser quem nós somos e para a gente poder se conectar enquanto seres humanos, não só falando da espécie humana, mas falando nós em como planeta, né, como um todo. Então, acho que essa grande desconstrução, né, o desaprender, está bem vivo em mim. E de dica cultural, eu sugiro, eu amo também audiovisual, filmes, séries, adoro. Por mais que eu vá dormir tarde, deitar tarde depois de um dia muito exaustivo, eu preciso ligar a TV e consumir alguma coisa, porque, enfim, eu absorvo bastante coisa, assim, bastante insights. E uma série interessantíssima que eu assisti, espero que tenha uma próxima temporada, né? Foram 2 até agora. É Special. Special,
é dirigida, né, produzida, e o ator principal é um homem homossexual que tem uma paralisia cerebral, e é muito incrível, assim, e engraçado, né, bem humorado a série, episódios bem curtinhos, e 2 temporadas só, por enquanto, mas mostra como ele está se descobrindo, né, em relação a essa orientação sexual, como que ele vem também lidando com as relações, como que vem sendo a relação dele com a mãe dele, que é super protetora, dele com ele mesmo. Então é muito, muito interessante, assim, bem divertido. Vale a pena assistir. Só não assiste com crianças pequenas, tá? Porque tem cenas fortes. Bom, então eu vou agradecer aqui. Eu estava agora refletindo. Eu entrei hoje no workshop às 7h50 da manhã. Foi quando eu comecei a dar workshop hoje. E que louco como esse assunto me nutre e me alimenta. Então, como estar aqui, né, é um lugar de nutrição para mim, de amor, e não o contrário. Então, eu fico sempre reflexiva, né? Nossa, normalmente eu estaria muito cansada agora, mas eu tô. Vamos falar mais sobre isso, vamos montar uma campanha agora, super vulnerável, sei lá, já começo a querer viajar. E, e aí eu. Então, eu queria agradecer. Acho que para mim fica muito essa coisa de que a gente consegue se amar se a gente se vulnerabiliza, mas que é necessário muita, muita coragem. Não é tão simples, não é para todo mundo. E é por isso que quem tem todo esse cenário corajoso em volta tem que ocupar esse lugar, porque assim a gente garante espaço para quem não tem. Então, vou sempre lembrar desse lugar social, né, que é um pouco do meu lugar de atuação e de luta. De dica cultural, eu tenho uma que, na verdade, é uma dica prática, que o Dominique Barter é uma super referência na comunicação não violenta, né? Ele é inglês, mas ele morou no Rio de Janeiro por muitos anos, ele fundou não, mas uma das pessoas que criou a justiça restaurativa no Brasil, que são formas de enxergar a criminalidade e os conflitos diferentes. E ele faz um negócio no Clubhouse, que é aquele aplicativo, que chama Almoço Simpático. Todos os dias, ele abre uma salinha em que você entra lá. E se você quiser falar alguma coisa, você fala. Se ninguém falar nada, rola um silêncio e todo mundo almoça junto desse jeito. Então, para mim, acho que o jeito mais lindo de viver a comunicação não violenta, viver a comunidade, viver o pertencimento e a autenticidade é desse jeito, assim. Então, eu super indico para quem quiser viver essa experiência. Ela pode ser desconfortável, mas ela é muito reveladora, assim, para a gente. E então, queria deixar essa dica aqui para vocês. E o documentário da Brené Brown no Netflix, né, que é o Chamado da Coragem, acho que é assim que tá. Só colocar Brené Brown no Netflix, ela tem uma palestra dela maravilhosa em que ela fala sobre estar na arena, né, de tipo, eu não quero ouvir crítica de quem tá na plateia enquanto eu tô aqui na arena, ensanguentada, no chão, tomando porrada dos julgamentos. Espera aí, vem aqui comigo, toma umas porradas junto, e aí a gente conversa sobre o que é vulnerabilidade, né? Então, acho que isso para mim foi um grande aprendizado e queria compartilhar. Estou super feliz de estar aqui. Marcas, o óbvio precisa sim ser dito. Não percam tanto tempo criando grandes campanhas maravilhosas, né? A essência de vocês já sabem, é só comunicar isso, talvez de um jeito divertido, talvez com alguma sacada mais interessante, talvez com uma brincadeira, porque a gente precisa de humor. Mas, né, acho que comunicar a essência pode ser o segredo da coisa. E eu tô falando aqui de uma profissional que não é da área, que não sabe nada disso, que é péssima com isso. Já pedi ajuda pro Cadu, que eu faço com o meu Instagram, porque eu não sei mexer em nada. Mas, assim, para mim é sempre a essência das coisas e coragem. É isso, galera. Coragem é prática, não é dom. Vamos atrás de praticar coragem. O almoço simpático do Dominique é uma dessas formas. Então, fica meu convite para vocês. Bel, foi um prazer te conhecer. Lucas e Cadu, sempre bom rever vocês. Cadu, obrigada. Você sabe que você é muito querido por mim, assim. Já faz muito tempo que a gente faz uns papos desses, né? Quando a gente gravou um papo lá sobre voluntariado, lembra? Sei lá, foi em 2000 e alguma coisa. E é isso. Obrigada, gente. Bom, podcasts, então. Essa grande mídia, essa mídia que realmente, finalmente chegou o ano do podcast. Vou indicar 2 podcasts que eu estou ouvindo ultimamente mais. O Nós é com a Sara Oliveira e com a Roberta, acho que é Martinelli. É
espetacular, porque aqui no tema CNV, elas pegam uma história, cada uma delas entrevista um lado da história, e elas não sabem, e aí elas se encontram para ir ouvindo os áudios da conversa, e aí elas vão fazendo, cada uma tem um lado da história, e são histórias apaixonantes, maravilhosas, espetaculares, e elas criam uma playlist em cima do episódio, sei lá, dá para chorar para sempre. Eu sou perita nesse assunto. É muito bom. E tem um outro podcast que aí já é no ramo entretenimento, mas que dá para exercitar a CNV. Eu sou apaixonada por política e por entretenimento barato. E aí tem um podcast chamado República de Bolchevique, que na verdade está dentro do podcast Hoje Tem. E são vários perfis na internet, muito... Foi esse podcast que eu falei com o padre. Foi no Hoje Tem. Hoje tem? Com a Leila? Que episódio? Olha, Hoje Tem para Família de Bem. É o episódio que eu gravo com o padre. Maravilhoso. É maravilhoso. E o República de Bolchevique, ele é um spin-off com Já Me Arrependi, Bolsa Regress, Tesoureiros do Jair. E por que eu acho ele tão genial? Porque eles estão ouvindo agora, principalmente, os assuntos... Eles estão entrevistando senadores da CPI. E é muito legal como exercício de imparcialidade, que a gente nunca vai ser imparcial, mas ver essas pessoas que não seriam pessoas, talvez, que eu ia falar, caramba, esse cara, eu vou ouvir o que ele tem a dizer, e ouvir essas pessoas se colocando num lugar de vulnerabilidade, porque é um entretenimento bem interessante de se ouvir. Mas é muito, muito, muito legal, porque você ouve grandes senadores lá, que estão lá, né, dentro daquele lugar, fazendo aquele trabalho, e dando uma visão mais vulnerável, e falando de um jeito que a gente se afiniza. Não tem como, não tem como. É muito, 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 muito legal. Aí, se quiserem mais assuntos, me procurem. Eu sei indicar muitos podcasts. Eu ouço o dia inteiro. Eu queria ser designer para poder ouvir podcast enquanto eu trabalho. Porque vantagens do trabalho mecânico. Escrever e ouvir outra pessoa falar não tem como. Isso é triste. Mas a minha dica é eu vi por acaso, não escolhi ver, foi naquele recurso novo do Netflix que escolhe pra gente, a gente não precisa nem mais escolher hoje em dia. É um especial de comédia. Quando recomendou, eu falei, porra, eu nunca vejo especial de comédia, por que o Netflix tá me recomendando isso, né? Só que é muito diferente, cara, é muito diferente. Do Bo Burnham, ele é um comediante, ator, diretor americano, e Bo Burnham Inside. Então é ele dentro de casa durante a pandemia, e ele produz o espetáculo e vira uma coisa, sabe, cria uma camada de making off enquanto tá rolando, sabe, tipo, ele mexendo na câmera, e você vê assim você não tem como não se identificar, assim, principalmente quem trabalha de alguma forma com criatividade, não tem como não se identificar, sabe, o ano passado, esse ano, que a gente vai se exaurindo, assim, tendo que ser criativo e ter ideias trancado em casa, sabe? Então, eu achei muito legal, assim, a forma como foi colocado, sabe? Tipo, e tem muita música, né? Ele é músico também, e ele até se pergunta, tipo, se faz sentido fazer humor numa situação daquela, sabe? Então tem uma camada bem reflexiva, assim, que eu achei que valeu muito a pena, assim, assistir. Eu terminei o negócio, eu nem ri tanto, eu acho que nem é para rir tanto, acaba sendo uma coisa reflexiva, assim, é um humor que te faz pensar, sabe? Isso acho que tem muito mérito ali. Eu queria agradecer todo mundo, gente, muito obrigado mesmo. Bem legal. Achei muito legal a conversa, assim, né? Tipo, a gente não se prendeu à pauta, a gente foi criando gancho um na fala do outro, foi trocando, fluiu, eu gostei bastante. E agradecer a presença de vocês, assim, eu fico muito feliz de estarmos aqui, quase 10 horas da noite. E muito obrigado, Bel, muito obrigado, Cadu, muito obrigado, Cindy. Valeu mesmo, gente. Obrigado. Obrigada. Valeu.